É bom estar aqui mais um momento com os irmãos para compartilharmos da palavra de Deus. Eu gosto sempre de falar, lançando algumas pérolas de crescimento para a vida das pessoas. Nós amamos tudo aquilo que Deus faz crescer. Deus ama o crescimento. É por isso o nome da nossa igreja chama-se Ministério Unção do Crescimento. E existe um texto na Bíblia, não vou pregar em cima desse texto, mas eu quero lançar algumas pérolas de crescimento para você apanhar aqui essa noite. Você quer pegar algumas pérolas? Então eu vou lançando e você vai pegando, tá bom? Isaías capítulo 54 é um texto que fala muito a respeito de crescimento. Ele começa dizendo: cante alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Veja, quando Deus está falando para o povo cantar alegremente como uma estéril que não deu à luz, o que Deus está ensinando para o povo? Eles precisavam começar a se alegrar, a comemorar e a falar de coisas que ainda não aconteceram, mas pela fé vão acontecer. Você pode dizer amém? Se você quer atingir um alvo de crescimento na sua vida, você precisa cantar, comemorar e declarar, mesmo que aquilo ainda não tenha dado nenhum sinal de que será realidade. Cante alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Eu vejo que lá na nossa igreja, a realidade que nós temos hoje, de estar com mais de 1.400 pessoas, eram coisas que nós declaramos quando nós tínhamos menos de 200. Então eu sempre vinha com bastante empolgação e eu falava: nós vamos romper a barreira dos 1.000 aqui nesse lugar. E todo o povo pegava e compartilhava, declarando junto comigo. Hoje nós cantamos alegremente e declaramos todos os dias que nos próximos 4 anos nós vamos chegar a 12.500 discípulos. Isso é uma realidade que está no coração da igreja. Nós já nos alegramos, já comemoramos e constantemente nós declaramos isso. Você quer crescer? Então comece a falar a respeito do crescimento que você quer viver. Comece a se alegrar em Deus e a comemorar coisas que você ainda não recebeu, mas você acredita que Deus é poderoso para lhe dar. Amém? Uma outra coisa que diz nesse texto, ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exclama tu, ó que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da dessolada do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda. Olha a direção que Deus dá. Ele fala: amplia o lugar da sua tenda. A mulher não tinha nem tido filho ainda, ela não tinha nem filhos para poder aumentar o espaço, mas ele está dizendo: amplia o lugar da sua tenda. O que significa isso? Deus está ensinando o povo a ter uma mentalidade de crescimento. Bota a mão assim na sua cabeça e diga: mentalidade de crescimento. Diga: eu preciso ter uma mentalidade de crescimento. Você não vai chegar nunca a um lugar aonde a sua mente ela não chegou antes. Você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Você precisa ter uma visão de crescimento. Você nunca vai chegar a um lugar onde você não visualizou esse lugar antes. A nossa realidade hoje na nossa igreja eram coisas que eu já visualizava quando eu não tinha nada. Todos os dias eu visualizo muitos cultos acontecendo na minha igreja, engarrafamento naquela rua, naquela estrada. Domingo a cidade entra em crise porque vai ter muito engarrafamento, muito carro, multidão de pessoas. Eu já estou visualizando isso. Você pode dizer glória a Deus? Qual é a sua visão de crescimento? Você precisa começar a ampliar a sua mente.
amplie os seus pensamentos. Uma coisa interessante: amplia o lugar da sua tenda, estenda-se as cortinas das suas habitações e não impeça. Diga: não posso impedir. O maior empecilho para você crescer não é o diabo, não são as pessoas e nem os seus inimigos. O maior empecilho para você crescer é você mesmo. Se você consegue vencer e superar coisas que estão dentro de você, nada e nem ninguém segura o crescimento que Deus tem para a sua vida. Não impeça, ele diz aqui, é você mesmo que pode ser o empecilho. Ele, quando diz estenda as suas cortinas, as cortinas, elas vinham para poder cobrir a tenda, que ela iniciava com uma estrutura e precisava de cortinas para poder cobrir a tenda. Se você quer crescer, você precisa de ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Muitas pessoas, elas começam a crescer e logo param de crescer. Por quê? Porque elas não têm cobertura. Crescimento, ele se torna um crescimento verdadeiro e consistente e prevalecente quando você tem uma cobertura. Eu já vi muitas pessoas começarem a crescer e logo elas começam a cair. Começam a crescer e logo perdem o crescimento. Por quê? Porque elas nunca souberam caminhar debaixo de cobertura. Uma cobertura, ela nos protege para que o crescimento ele seja constante, verdadeiro e prevalecente. Você pode dizer um aleluia sobre isso? Posso jogar mais pérolas de crescimento para você? Cabe mais umas duas aí? Cabe? Ainda não é a mensagem da noite. Ele diz: estenda as suas cortinas e alonga as suas cordas. O que eram as cordas? As cordas seguravam os paus amarravam para que desse amarração à tenda. Alongar as cordas era trazer a unidade para que gerasse força. Alongar as cordas significa ampliar relacionamentos. Querido, cresce quem é bom de relacionamentos. Os relacionamentos se tornam chaves que podem abrir portas de ouro, aonde poderão mudar a sua vida para sempre. Mas para isso você precisa ser alguém bom de relacionamento. Existem pessoas que querem crescer, mas elas não formam relacionamento com ninguém. Elas não têm amizades, elas caminham sozinhas, elas não gostam de se relacionar com outras pessoas. Hoje, grande crescimento que eu tenho experimentado na minha vida vem de relacionamentos. Aonde eu vou, eu formo amizades. Aonde eu vou, eu faço ligadura de relacionamentos. Eu tenho relacionamentos em todas as partes do Brasil e estou começando a fazer relacionamento com pessoas fora do país. Isso são portas de ouro que Deus coloca na nossa vida, querido. Agora, para você crescer, você precisa de ser bom de relacionamento. A outra pérola de crescimento que eu quero jogar aqui para você finque bem as suas estacas. Ele diz, o texto aqui de Isaías 54, aprofunde bem as suas estacas. Eu vejo dois ensinamentos aqui nessa questão de aprofundar bem as estacas. O primeiro ensinamento muito importante é criar raízes aonde Deus tem nos colocado. Existem pessoas que elas não criam raízes e logo elas estão sempre ficando em uma caminhada sem estabilidade em tudo na vida. É importante você aprofundar raízes. Quando você aprofunda raízes, você aguenta peso de grandes estruturas. Você aguenta peso de grandes acontecimentos que Deus pode colocar nas suas mãos. Se você não é profundo nas raízes aonde Deus tem te plantado, aonde Deus tem te estabelecido, sempre que vier coisas grandes de Deus sobre a sua vida, você corre um sério risco de perder logo. Diga aleluia. E a segunda coisa nesse ensinamento de criar raízes
é de você ser profundo nas suas decisões. É você decidir alguma coisa e se aprofundar naquilo que você decidiu, sem ficar mudando toda hora. Existem pessoas que não crescem porque elas não se aprofundam, não são firmes nos seus propósitos e escolhas na vida. Elas mudam, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Um dia pensa muito nisso, outro dia pensa muito naquilo. E a vida da pessoa, ela é uma inconstância grande. Ei, você precisa firmar os seus propósitos. Você precisa firmar os seus planos e aprofundar em algo e dizer: Deus vai me abençoar nessa área. O resultado disso é que o final do versículo 3 e 4 diz: se fizeres assim, transbordarás, diga transbordarás, para a direita e transbordarás para a esquerda. Você vai crescer para todos os lados e transbordar com bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia. É só você fazer a coisa certa que você tem tudo para crescer. Glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar aqui um texto com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou eles até o fim. Repete isso comigo: amou até o fim. Que legal. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, os Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantando-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com uma toalha com que ele estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? E o Senhor Jesus respondeu: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca que tu me lavarás os pés. Aí replicou Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, porque no mais de todos está limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, e por isso disse: nem todos estão limpos. Ora, depois de ter-lhe lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis-vos o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e de senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Amém? O verdadeiro líder, ele é exemplo. O verdadeiro líder, ele é exemplo.
eu quero que você coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos. Pai amado e querido, eu oro pedindo a tua graça, a tua misericórdia, o seu favor e o teu poder manifesto no nosso meio, Senhor amado, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero, ó Deus amado, declarar o manifestar, ó Deus, de uma grande unção aqui no nosso meio nessa noite. É a sua palavra que está sendo pregada, é a palavra do Senhor. Nós vamos falar do nome do Senhor Jesus, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê uma grande graça, uma grande unção, e faça fluir algo especial de Deus para essa igreja, para a nossa vida aqui nessa noite. Eu oro, Senhor amado, declarando que ao seu nome seja toda glória, toda honra e todo o louvor, no nome de Jesus, amém. Amém. Se você concorda com essa oração, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar nesse texto, nesta mensagem, a respeito de 3 pilares de uma liderança bem-sucedida. Todos nós lideramos em alguma área da vida. Ou você lidera onde você trabalha, ou você lidera lá em sua família, ou você lidera na igreja. Não importa aonde você lidera. Se você quer ser um líder de excelência, um líder que vai ser bem-sucedido, existem 3 pilares que são essenciais para que o sucesso seja uma realidade na sua liderança. Esses 3 pilares nós podemos verificar na vida de Jesus, o maior líder que já existiu em todos os tempos. Jesus, antes de partir na sua última reunião com os seus discípulos, com a sua equipe, ele dá um grande exemplo do que é verdadeiramente ser um líder. E nesse exemplo, ele fala e demonstra esses 3 pilares que podem revolucionar a sua liderança, a sua maneira de liderar a partir desse dia. Eu quero começar aqui falando cada um desses pilares. Eu vou começar falando a respeito do primeiro pilar. O primeiro pilar que sustenta uma liderança bem-sucedida chama-se amor. Diga amor. Toda liderança bem-sucedida, ela precisa ser aplicada com amor. Amor às pessoas que estão à nossa volta, amor às pessoas que estão sendo lideradas por nós. Jesus, ele amou os seus discípulos até o final. No texto que nós lemos, Jesus, ele faz uma declaração: Pai, eu amei esses que o Senhor me deu, eu amei eles até o final. Todo líder que vai conseguir reunir uma equipe para poder avançar para um projeto, para a realização de grandes coisas, para conquistas de grandes coisas, para o avanço de uma igreja, o avanço de uma empresa, o progresso de uma família, esse líder precisa demonstrar amor para a sua equipe. Não existe liderança bem-sucedida sem haver a demonstração, a realidade, a vivência de um amor aos seus liderados. Liderança não é você controlar as pessoas, dominar as pessoas e impor nada sobre elas. Liderança é você conquistar o coração das pessoas através do amor. Se você analisar a vida dos discípulos,
eles entregaram a vida deles por um projeto. Eles entregaram a vida deles por uma causa, aonde o seu líder os convocou para essa causa. O seu líder os desafiou para esse projeto. Eles não entregaram a vida deles porque eles foram dominados, porque eles foram manipulados. Eles entregaram a vida deles por um projeto, porque eles viram o exemplo na vida de Jesus de amor. Se nós queremos pessoas ao nosso lado para crescer nas células, para crescer na igreja, para avançar em uma visão, em um projeto que Deus tem nos dado, essas pessoas, elas precisam ser alcançadas e conquistadas através do nosso amor na maneira de liderar. Através da maneira como elas vão enxergar que nós amamos elas. Jesus sempre demonstrou amor pelos seus discípulos e pela vida das pessoas que estavam ao seu lado. Queridos, as pessoas, elas vão caminhar com você para um projeto se elas enxergarem nos seus olhos, na sua atitude e na sua maneira de lidar com elas, se elas enxergarem amor. Foi isso que os discípulos viram na vida de Jesus. Eu tenho tido o exemplo na minha equipe. Eu posso inventar, é claro que não é inventar a palavra, eu posso seguir uma direção louca de Deus, pastor Gustavo, uma direção louca, e eu reúno a equipe e eu falo: queridos, nós vamos agora entrar nesse desafio, nós vamos entrar nesse projeto. As pessoas, elas entram com tudo, elas entram de cabeça. Por quê? Porque elas sabem que eu sou capaz de dar a minha vida pela vida delas. Elas veem em cada atitude, em cada processo, elas veem no meu olhar, elas veem nas minhas atitudes que eu não quero usá-las para um projeto. Eu não quero dominar e nem manipular elas para um sonho meu pessoal, mas eu quero envolvê-las em um sonho que Deus está dando para a gente em comum. Elas veem o amor e elas são capazes de entrar de cabeça. Foi o que Jesus fez. O amor que conquista as pessoas é o amor sacrificial. Diga, amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É aquele amor aonde as pessoas que eu estou querendo conquistar para somar comigo em um projeto, que pode ser um projeto em comum, uma visão que Deus nos dá, é quando elas entendem que mesmo que elas deem muito trabalho, eu não desisto da vida delas, mas eu estou abraçando elas com muita paciência e com muito amor. Diga aleluia. Jesus, ele tanto demonstrou amor, que esse amor sacrificial, depois dele já saber que Satanás tinha lançado no coração de Judas Iscariotes para o trair, depois ele saber que Judas já tinha arquitetado o plano, nesse momento da ceia, ele vai e lava os pés de Judas ainda. Ele fez isso porque ele queria demonstrar para Judas que ele ainda o amava. Coça a sua cabeça e diga: ai. Queridos, esse amor sacrificial é o amor que luta até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias pela vida de alguém. Então, por mais que eu lute muito pela vida do pastor Gustavo, e a ele não vai corresponder, mas Deus sabe que eu estou lutando, a minha equipe vê que eu estou lutando, a minha equipe inteira, ela vai ver: olha, o Gustavo pode não querer e ele não está querendo, mas nós estamos vendo o quanto que o pastor Bruno se dá por ele, então eles enxergam em mim amor. Nós precisamos exercer liderança com esse amor sacrificial. Diga para quem está do seu lado: você pode me dar muito trabalho, mas eu vou aguentar, mas eu não vou desistir de você. Você pode dizer aleluia.
Você pode coçar a sua cabeça e dizer: ai. Oh meu Deus! Jesus, ele demonstrou amor não só na maneira de lidar com as pessoas, mas ele mostrou amor naquilo. Conseguiu? Show de bola, vocês são fera, hein, cara? Essa galera é muito boa. Jesus, ele conseguiu, ele fez amor, conseguiu. Olha só a palavra aqui, não era para falar conseguiu, ó. Mas o que eu vejo, Jesus, ele não demonstrou amor apenas com as pessoas, mas ele demonstrou amor naquilo que ele fazia, na missão para o qual ele foi enviado para fazer. Ele demonstrou amor por aquilo que ele foi chamado para fazer. E eu vejo que todo líder de sucesso, todo líder bem-sucedido, é aquele que faz as coisas para o qual ele foi chamado para fazer com amor. Líderes de célula que crescem, que avançam, que multiplicam, que progridem, são líderes que lideram a sua célula com amor. Eu vejo que todo aquele que exerce alguma liderança para algum projeto e para alguma função, quando ele faz aquele projeto, quando ele executa aquela função com amor, ele sempre vai realizar alcançando coisas boas e atingindo o crescimento. Líderes que não fazem por amor, eles estão sempre sendo freados e paralisando. O amor é o alicerce que constrói grandes realizações. Se você é líder em uma empresa, é dono de uma empresa, exerce um cargo de liderança, você precisa exercer aquele cargo, cuidar da sua empresa, do que Deus te deu, com amor. Você precisa fazer com amor. Se você não fizer com amor, você já tem grande probabilidade de ser derrotado, grande probabilidade de não conseguir resultados, de não conseguir crescer. Se você lidera uma igreja, pastoreia uma igreja, se você pastoreia um setor, uma área, você precisa exercer o seu chamado e o seu ministério com amor. Tudo que não é feito com amor acaba rápido. É preciso amar aquilo que você faz. Diga para quem está do seu lado: tenha mais amor para fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amo ser pastor. Eu amo fazer o que eu faço. Pastor, você enfrenta desafios, provações, lutas, adversidades, muitas. Quanto mais eu cresço, mais lutas e mais desafios acontecem. Mais pressões nós enfrentamos. Mas eu amo fazer o que eu faço. E é isso que me dá força para poder superar os momentos difíceis, para poder vencer as pressões, porque eu amo ser o que Deus me chamou para ser. Você precisa amar, fazer com amor. Tudo que Jesus ele veio fazer, ele demonstrava amor. E era por isso que sempre ele ia alcançando sucesso. Aleluia. Se você não ama o que você faz, você escolheu a profissão errada. Se você não ama ser um líder de célula, você escolheu liderar da maneira errada. Você precisa amar o que você faz. Pastor, eu já fiz, e agora? Você vai ter que aprender a amar, ou você vai ter que se direcionar para fazer aquilo que você ama. Senão você não vai alcançar muito sucesso. Ou se alcança sucesso, você não alcança realização. E por não alcançar realização, isso rouba o seu sucesso. Segundo pilar. O primeiro pilar qual é, irmãos? Amor. O segundo pilar de uma liderança de sucesso chama-se servir. Diga servir. Diga comigo: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve para nada.
Aleluia! É preciso servir. Jesus, ele sempre mostrou o princípio de servir. Não basta ter títulos, é preciso servir. E durante muito tempo veio se roubando no meio da igreja o princípio de servir, e as pessoas valorizavam demais os títulos. Elas querem títulos, nomenclaturas, mas Jesus nunca ensinou a buscar por títulos e por nomenclaturas. Jesus ensinou aos seus discípulos a servir. Quem quer ser o maior, primeiro tem que aprender a servir. Esse é o pilar de uma liderança de sucesso. Não basta eu querer ser o líder, eu querer ser o chefe, querer ser o gerente, o supervisor, se eu não aprendi a servir. Esse é o princípio de liderança de Jesus. Queridos, Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45 diz: quem quiser dentre vós ser o primeiro, tem que servir a todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida, a sua vida, em resgate de muitos. Quem é chamado para servir está sempre disposto a dar. Quem é chamado para servir, entende o chamado de servir, está sempre disposto a fazer. Quem entende o chamado de servir, está sempre disposto a ir. Foi o que Jesus fez como exemplo. No texto que nós lemos, ele disse para os discípulos: o que eu fiz, eu quero que vocês façam uns com os outros, porque eu estou dando exemplo, disse Jesus. Eu fiz como exemplo. Por que as pessoas hoje, elas não valorizam o servir, mas valorizam o título? Porque o exemplo que elas têm são pessoas que querem cada vez mais elevar os seus títulos, querem cada vez mais elevar a sua nomenclatura. Então o exemplo que esses grandes líderes eles dão é: exalte a nomenclatura, exalte a posição hierárquica, e o que as pessoas querem é isso também. Mas não foi esse o princípio de sucesso de Jesus. O princípio de sucesso de Jesus é: se você quer ser o maior, você vai precisar servir a todos. Coça a sua cabeça e diga: ai, ai. Servir é eu querer ir aonde ninguém quer ir. Jesus, ele foi nos pés sujos e imundos de seus discípulos para poder mostrar que quem quer servir vai aonde os outros não querem ir. Quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro fala: não, mestre, aqui o senhor não vai lavar, em mim o senhor não vai tocar aqui não. E Jesus falou: se eu não tocar, você não tem parte comigo. Jesus estava querendo, o próprio Pedro queria dizer: o Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor. Nós estamos andando há dias nesse chão empoeirado, nesse barro, quem já foi a Israel vê os lugares que tem lá, que foram preservados exatamente como era. Eu imagino como é que devia, eles andavam com umas certas sandálias abertas, como devia de ser o pé dos camaradas. E o Jesus quer ir lá embaixo para poder fazer o que os próprios discípulos talvez não estavam disponíveis a fazer. Quem está disposto a servir vai fazer o que ninguém quer fazer, vai ir aonde ninguém quer ir. Não adianta dizer da boca para fora que nós servimos. É preciso eu ir nos lugares aonde os outros normalmente não vão. Às vezes falamos: não, eu sou alguém que eu sirvo, eu sou disposto para servir. Eu estou precisando de você liderar uma célula lá naquele lugar muito distante, onde tem muita gente humilde, e você vai lá.
Ah, pastor, se fosse aqui pertinho da igreja, eu ia. Se fosse pertinho da minha casa, pastor, eu ia. Quem serve não escolhe aonde quer servir. Quem serve, serve e acabou. Servir é eu me colocar disponível para poder ir buscar alguém em algum lugar. E você pode buscar o irmão lá naquele lugar bem distante lá e trazer aqui para a igreja. Quem serve vai aonde os outros normalmente não vão. Servir é fazer o que os outros normalmente não fariam. Jesus fez o que ninguém quer fazer. A prova de que os discípulos não queriam é que o próprio Pedro falou: não, Senhor, a mim tu não lava o pé, porque ele sabia. Eu não tinha coragem de lavar o pé dos outros irmãos. Eu não tinha. Como é que o Senhor vai ter? Não, Senhor, não faz não, para poder livrar ele. Eu vou te livrar, Senhor. Não, porque isso é humilhante demais, Senhor. Fazer isso, eu não tinha coragem de fazer. Como é que o Senhor, que é meu mestre? Não faz não. O Pedro queria proteger Jesus para não fazer aquilo que ele mesmo não tinha coragem de fazer. Serve aqueles que fazem o que os outros não fariam. É interessante que as pessoas que servem, elas são chamadas de bobo, de puxa-saco, de bobão. Você fica querendo fazer tudo, está querendo aparecer. Não é. É porque quem serve está disposto para tudo mesmo. E às vezes, porque você está disposto para tudo, podem te chamar de bobo. Mas não esteja nem aí, porque quem é líder de verdade sabe servir, mesmo que ele seja acusado de bobo, puxa-saco ou qualquer coisa que seja. Quem sabe servir já tem um coração de servo. Porque ele vai aonde os outros falariam: você é maluco, fica fazendo isso, fica colocando seu carro nesse buraco por causa da igreja. Você é maluco, você fica abrindo a porta da sua casa para esses irmãos irem lá. Você é doido de fazer isso. Pois é, quem serve faz o que os outros normalmente não fazem. A prova de que eu sou verdadeiramente um servo é quando eu estou disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Muitos se dizem servos, muitos se classificam como pessoas que servem, mas na hora que são solicitadas para algumas coisas, elas escolhem fugir. Eu verdadeiramente sou um servo quando eu estou disposto a fazer o que me solicitaram. Servir é eu dar o que os outros não dariam. Jesus pega a sua toalhinha principal, que andava fazendo parte da sua vestimenta. Ele pega a sua toalha, que devia de ser também, eu estive imaginando, podia ser para enxugar o seu suor, talvez limpar a boca como comia, eu não sei. Mas Jesus pega da sua toalhinha, que fazia parte da sua vestimenta, para poder enxugar os pés dos seus discípulos. Ele dá algo que outros não dariam. Não, a minha toalhinha não. Quem serve está disposto a dar que os outros não dão. Quem serve, quando a igreja entra num desafio, num projeto, ele faz o que outros não fariam. Se libera para poder doar o que outros não doariam. Oh, meu irmão, servir é eu estar disponível quando ninguém mais está. O líder que serve, ele sempre está disponível. Jesus se colocou disponível para tudo que os seus discípulos eles precisavam. Querido, não adianta você ter talento se você não
tem disponibilidade. Talento sem disponibilidade é desperdício. Você precisa ter talento e ter disponibilidade. Do que adianta você ser cheio de talento, mas você não está disponível quando Deus precisa de você? Você não está disponível quando as pessoas precisam de você? Você não está disponível quando a sua igreja, ela precisa de você? É preciso ter disponibilidade. Não adianta talento se não houver disponibilidade. E quem serve está sempre disponível. Não adianta querer servir as pessoas depois, está disponível depois. Querido, preciso depois, pastor, mês que vem, querido, estou precisando de você para você liderar uma célula. Pastor, ano que vem, esse ano eu não quero muito, ano que vem eu vou liderar uma célula. Não, querido. Se você serve, Deus está precisando de você agora. Deus quer fazer algo na sua vida agora. Quem serve precisa estar disponível para o momento onde Deus ele está te solicitando. Aleluia. Não adianta você querer servir depois de partir. Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou: não, você não lava o meu pé não. E aí o Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas depois você vai. Eu tenho que te servir é agora, depois você entende. Por quê? Não haveria mais tempo para Jesus dar aquele exemplo igual ele deu para todos os discípulos, de lavar os pés até mesmo de um traidor. Não haveria mais tempo. Então Jesus fala: o que eu vou fazer, você agora não entende, mas depois você vai entender. Por que Jesus falou? Porque tem coisas, querido, que não adianta você querer deixar para depois. Se você serve, você tem que fazer agora, porque depois pode ser tarde demais. Você está entendendo? Você entende que Deus te chamou, Deus tem uma unção específica para a sua vida, Deus tem uma obra para poder fazer com você em sua vida, e aí você fica prolongando aquilo que Deus quer que você se coloque como disponível. Você fala depois, escute, depois pode ser tarde demais. Alguma coisa pode acontecer que você não compreende, que você não entende, e esse depois pode ser tarde demais. Então, se você é alguém que é um servo de verdade, que quer servir, você precisa servir na hora que Deus está te chamando. Você pode dizer glória a Deus? Então, o primeiro pilar de uma liderança de sucesso chama-se, o segundo pilar chama-se, e o terceiro pilar? O terceiro pilar de uma liderança de sucesso é o pilar da humildade. Diga comigo, humildade. Jesus, ele mostra humildade quando ele vai aos pés de seus discípulos. Sendo ele mestre e senhor, ele não tem problema de ir lá embaixo nos pés dos seus discípulos. Ele não tem problema de ir lá embaixo nos pés de seus discípulos para poder ganhar e conquistar o coração deles. Nós conseguimos conquistar o coração das pessoas não através de um olhar altivo e soberbo. Nós conseguimos conquistar as pessoas através da humildade. É na humildade que você alcança o mais profundo do coração das pessoas que você quer que trabalhem ao seu lado. Ter humildade é quando eu abro mão daquilo que eu sou ou do direito que eu tenho para ir lá embaixo e conquistar o coração das pessoas. Jesus abriu mão, ele era mestre e senhor. Ele abriu mão. Às vezes nós estamos cheios de razão, estamos cheios de direito, não tenho que questionar de que eu sou errado. Mas para eu recuperar o coração de algum discípulo, de algum filho, de alguma ovelha, o
o segredo para eu recuperar é eu abrir mão do que eu sou, abrir mão dos meus direitos, abrir mão das minhas razões e ir lá embaixo, falar: me perdoa. Se eu fiz algo, pastor Gustavo, me perdoa. Isso aí é aplicar a humildade que vai atrair o coração das pessoas, vai impactar o coração das pessoas. Sabe por que muitos casamentos acabam, muitos casamentos dão divórcio? Porque os casais não vivem mais uma vida de quebrantamento e de uma humildade, mas de orgulho e de soberba, porque ninguém quer abrir mão das suas razões. A esposa não abre mão das suas razões e ela diz: eu estou certa, eu não estou errado nisso. E o esposo também pensa: não adianta, que eu não vou dar o braço a torcer, eu não errei, quem errou foi ela, eu não e não. E porque o orgulho impera em um casamento, não há humildade em nenhum dos lados, o divórcio acaba sendo a saída infernal. Se há humildade, as pessoas abrem mão do seu direito, abrem mão da sua razão. Para quê? Para preservar a família, para preservar o casamento. Ah, pastor, mas eu não vou viver assim, abrindo mão. É porque você é orgulhoso demais, você não consegue vencer seu eu, você é cheio de você mesmo, você está vivo demais, você precisa morrer. O verdadeiro líder, ele ganha o coração das pessoas em humildade, porque o próprio Jesus, ele ensinou que Deus, ele sempre bloqueia a vida de uma pessoa orgulhosa. Em Números capítulo 12, versículo 3, diz esse texto que Moisés era o homem mais humilde da terra. Quando eu vi nesse texto que Moisés era o homem mais humilde da terra, falei: rapaz, Moisés foi um líder top, de excelência. E aí eu queria aprender com Moisés. Se ele foi o homem mais humilde, eu já sei que humildade é crescimento para a liderança. Eu quero aprender. Olha, Deus falou: Moisés é o homem mais humilde da terra. E eu fui ver algo interessante aqui na vida de Moisés, e eu vi uma atitude muito louvável na vida de Moisés como líder, porque Moisés, em Êxodo capítulo de número 18, quando o sogro de Moisés, o Jetro, ele vem ver Moisés liderando, ele chama Moisés para poder dar um conselho para Moisés. Moisés, ele tem um coração humilde e quebrantado para poder ouvir um conselho do seu sogro. E eu tive pensando: rapaz, o sogro de Moisés não tinha experiências na lei de Deus, ele não foi chamado para nada, ele não foi escolhido para nada, era bem possível que era um velhinho, meio gagá. E aí ele chama Moisés para dar um conselho para Moisés, como que Moisés iria conduzir o povo para que ele conseguisse ter uma liderança de sucesso, e nem ele viesse a desfalecer, e nem o povo viesse a desfalecer. E aí, quando o Jetro começa a aconselhar o Moisés fala: é boa a sua palavra, eu vou receber esse conselho. Existem líderes, pastor Gustavo, que não escutam conselhos de ninguém. Eles são os verdadeiros sabe-tudos, não estão abertos a aprender com ninguém, têm o coração endurecido, viraram sepulcro caiado, estão cheios de seus ensinamentos, cheios de seus estudos teológicos, cheios de suas teologias, achando que suas são algumas coisas que não são nada, e por isso nunca conseguem ter sucesso. Não são dispostos a aprender com ninguém. E essa falta de humildade está levantando líderes fracassados, porque os líderes vitoriosos, eles são quebrantados. O significado da palavra humildade, eu estive vendo a raiz da palavra humildade, ela vem da palavra humus. Humus fala de uma
terra que é fértil. Humus é aquela terra que ela é ali preparada para poder frutificar. É aquela terra que ela é preparada para poder gerar boas coisas. Uma terra fértil. A pessoa que ela é humilde, ela tem fertilidade e frutificação na sua trajetória de liderança. A pessoa que é humilde, ela está sempre recebendo sementes que irão gerar crescimento na sua vida. Ela recebe essas sementes no seu coração, porque aonde ela vai com um coração de aprendiz. Eu estou aqui com vocês, está lá a minha igreja lá, amanhã o pessoal está retornando de um EDD, uma multidão de pessoas lá, e eu estou aqui com muito carinho com vocês, e a cada instante que eu estou conversando com cada um de vocês, existem coisas que eu estou aprendendo, e eu quero aprender. E eu pergunto, pastor Gustavo está lá, ele dirigindo o carro, perguntando, como é que é isso, pastor Gustavo, como é que foi, qual foi o melhor, qual o segredo? Eu quero aprender. Quanto mais eu vejo que eu não sei nada e que eu preciso aprender, mais ensinamento Deus traz na minha vida. Agora eu sei que quanto mais eu achar que eu estou sabendo demais, Deus para de mandar e eu paro de crescer. Ser humilde é eu nivelar, é eu me nivelar ao nível dos outros, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém. Jesus ensinou que não existe classe especial de pessoas. Porque eu sou pastor e líder de uma igreja, eu não sou melhor do que ninguém, do que nenhum de vocês. Ninguém é melhor do que ninguém, porque alguém é um apóstolo,